Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar nesse anfiteatro esta noite, falando para múltiplas realidades, porque todas as criaturas são multidimensionais, segundo Joana de Ângeles. Gratidão infinita à Web Rádio Portal da Luz, ao nosso amado Luiz e às emissoras parceiras. Gratidão a tudo e todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. E em especial a vocês que se fazem presente no plano físico e de múltiplas realidades. A alma em si só se nutre de amor. Antes, eu quero lembrar de uma alma primeiro, peço licença a vocês, porque hoje, se não fosse esta alma que eu vou citar, eu não estaria aqui. Foi ela que me apresentou a doutrina dos Espíritos. Chegou antes, se preparou, me recebeu e estamos há 45 anos juntos nesta vida. Hoje é o seu aniversário. Parabéns de luz, Vilma Camargos. Fique na paz do Cristo, em sintonia, e vamos falar da alma que em si só se nutre de amor. Antes de falarmos, às vezes estudamos vastamente o assunto e às vezes criamos caminhos que a nossa vaidade propõe. Mas o ideal, quando se trata da doutrina dos Espíritos, uma vez estudado o assunto, porque nós estamos de posse de uma doutrina que é uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. E tem como meta primacial o estudo da origem dos seres, da vida, do espírito, a sua real natureza e a sua destinação. De modo que o que está em cima, como já dizia Hermes Trismegistus, está embaixo. Ou seja, o que está no macro está no micro. E ambos são regidos pela mesma lei. Quando falamos do Evangelho, muitos acreditam e às vezes até brigam por causa dos livros, pensando que o Evangelho é o livro em si. Nunca foi e nunca será, segundo o que nós entendemos. Por mais respeito que temos à Bíblia, ao Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outra obra, porque se eu entendi corretamente, Jesus disse-nos que o reino de Deus está dentro de nós. E o reino é o Evangelho, que segundo Joana de Ângeles é força, vitalidade e vida. E para Emmanuel, não está aqui nos livros nem acolá, mas sim em nós mesmos, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Quem quiser confirmar essa informação, livro Irmão, lição Renúncia. E quando assim compreendemos, torna-se fácil vivenciar o Evangelho em espírito verdadeiro. Porque se compreendermos que a consciência que chamamos espírito é a soma de todas as nossas vivências, para Joana de Ângeles, essa consciência, tem quase a idade do universo. E a alma, que somos nós, o que está encarnado, é apenas a soma das experiências desta etapa, que está corrigindo equívocos de outras etapas, aperfeiçoando conhecimentos e construindo os novos saberes. E isso é muito antigo. Desde a Atlântida sabíamos disso. No Egito, isso era a prática corriqueira, porque o nosso templo de estudo no Egito, o templo de Luxor,
A universidade em si era a consciência. Você escolhia o grau que você estava pronto para estudar, porque quando encarnava um espírito, a primeira coisa que se fazia era regressão de memória, para saber de quem se tratava, quem estava ali. Se ele estava pronto para estudar a consciência em si, os seus veículos de expressão, que era cada sala de aula, até chegar no corpo físico, que era um templo à parte, que você estudava cada sistema, cada órgão, cada tecido, cada célula, cada molécula, cada átomo e subdivisões. E a doutrina faz isso hoje, nos ensina estas coisas. E quando falamos do amor, lembramos de alguns personagens que o definiam. Para João, o evangelista, Deus é amor, o ser dos seres, a alma do universo. Mas para Joana de Ângeles, amor é a vibração de Deus que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. Mas voltando em Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. Ele é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças. Já que o tema geral de nossa Semana Espírita é Bem-aventurados aflitos, a jornada da alma à luz do Consolador prometido. Quando Jesus disse-nos que por agora ele precisava ir, que há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, ele já teria nos dito, ele disse que enviaria um outro Consolador. E Kardec fala desses vários Messias, da mesma egrégora. O mensageiro é outro, mas o pensamento é o mesmo. E ele disse-nos, ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Então está em nós esse Consolador prometido. Esta energia divina, que não é outra coisa senão o Evangelho, porque o próprio Kardec fala que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O que era o cristianismo há 18 séculos senão o Espiritismo? Só o nome é o mesmo, é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Isso está na Revista Espírita. Então respirem fundo, o piloto não sumiu e vamos pensar. E antes faremos um trato. Vocês não acreditem em nada do que eu disser, a começar por você, Rafaela. Agora pense, reflita e veja se faz sentido o que diremos. Vou procurar falar de coisas profundas com simplicidade, mas garanto a vocês que não é a minha praia. Minha praia é falar de coisas simples com profundidade, porque eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Porque se eu não colocar vocês para pensar, não vai acrescentar nada à nossa mensagem. Quero falar muita coisa de pouca coisa, para que a gente possa entrar um tanto mais na toca do coelho. E peço licença para acrescentar um ponto no conto que eu vou contar, porque também sou um espírito imortal e tenho a minha contribuição a doar. Se vocês observarem para uma simples semente, antes de escolhê-la, às vezes é necessário você pensar em algumas etapas. Onde vou semeá-la? Sei preparar a terra segundo as suas necessidades? E a sequência? Sei quando, como, onde devo plantá-la? E vocês sabem a interferência da lua num simples plantio. E na nossa vida também. Sei como cultivá-la,
a água no ponto certo, o ar, a luz, os nutrientes da terra. Sei quando e como colhê-la, como armazenar, como confeccionar, como se comportar na hora da refeição, porque tudo isso a alma precisa saber se quiser, assim como nós, que fomos desenganados pela medicina acadêmica por não saber nada disso. Comia o que o corpo pedia ou o que o meio ofertava. E com isso, adoecemos o corpo a ponto de não ter mais conserto segundo a medicina acadêmica. Mas quando lemos a obra A Gênese, ou quando ela chegou em nossas mãos pela nossa esposa, lá está escrito que o homem é um pequeno mundo. E eu me coloquei, o homem sou eu. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. Falei, mas eu pensava que era eu. O princípio dirigido desse espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. Então, se o espírito é o Deus que construiu esse corpo, o que sou eu, afinal? E eu fiquei pensando, porque até então eu não sabia que não sabia. E Kardec faz um paralelo entre o espírito que gerencia o que está encarnado e Deus, o arquiteto cósmico. Se um de nós pensarmos, Deus sabe, mesmo antes de pensarmos, porque é a suprema sabedoria, a inegável onipresença, ele está na cena, está na nossa própria mente, e a insuperável onipotência. Não há portas que ele não possa romper. Se a menor partícula do corpo se mover, o espírito sabe. Foi nesse momento que eu levei um choque. Se ele sabe, eu não sabia nem o que era o próprio corpo. Portanto, o destruí. Naquele momento, ele estava totalmente irrecuperável, segundo a ciência acadêmica. E até certo ponto, segundo a ciência espiritual também. Mas na obra de Kardec, na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, ele narra que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Um ser com 80 anos de idade já havia animado mais de 400 corpos. E eu pensei, estraguei todos e o atual também. Mas para entender melhor o pensamento de Allan Kardec e o dos espíritos que se manifestaram, cujo conteúdo ele organizou, precisamos estudar também os seus contemporâneos, a começar por Camille Flammarion, Gabriel Delane, Leon Denis, Ebbe Sajan, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano e vários outros. E quando vamos estudando esses mestres, a começar pelo pensamento de Allan Kardec, porque se ele narra que o que está aqui não é o todo, que isso fica muito claro na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, em 2 artigos chamados O Sono do Espírito, no qual o que estava encarnado era um médico que curava os seus pacientes, buscando a causa das doenças no desequilíbrio moral e espiritual. Consertando a causa, desapareciam os efeitos. Assim como Hipócrates, ele não receitava remédio. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, como está grafado na história, a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? E que seu alimento seja seu único medicamento. Pelo menos é o que está gravado na história. E o Dr. Calais, como tudo morre para renascer, para se renovar, é a 5ª lei moral, lei de destruição,
Um dia ele sai do corpo pela morte física e segue curando almas na velocidade do pensamento. Num dado momento, ele sai daquele corpo e se vê dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona esses acadêmicos e eles respondem. E quando eles responderam, ele percebeu que estava falando com ele mesmo. Então, a isso Kardec chamou de consciência, a soma das nossas vivências, conforme está na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. Consciência é a soma das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Se assim é, Leon Denis levou isso a sério e foi tirar a limpo, acessou tão profundo os seus níveis de consciências, as suas vivências anteriores, que quando retornava para o corpo, escrevia um livro como O Problema do Ser, o Destino e da Dor em 2 horas, como se estivesse fazendo um download com a internet de uma qualidade razoável. E não foi só ele que fez isso. Para Allan Kardec, em A Gênese, 90% do conteúdo desta obra ele acessou diretamente na fonte, na dele ou em outras fontes. 10% do conteúdo da obra foi Camille Flammarion que psicografou ele próprio, porque Camille, um astrônomo, psicografando Galileu, que era a encarnação anterior dele mesmo, e é Kardec que fala isso. Na obra de Ebbe Sajan, Bases Científicas do Espiritismo, num dado momento ele narra que numa sala de aula estava uma professora lecionando para os seus alunos. E eles não gostavam muito desta personagem porque ela exigia que eles estudassem, que tivesse responsabilidade e disciplina em sala de aula. Mas de repente eles viram outra dela, igualzinha, sentado junto com eles na sala de aula. Ela lá na lousa, outra ela junto com eles. E de repente eles veem uma terceira personagem igualzinha que sentou mais atrás observando a sala de aula e ela que estava lecionando. Eles já não gostavam dela e foram na diretoria. Falou, a gente já não aguenta. Agora 3 dela e ela foi demitida da escola. Está na obra de Ebbe Sajan. Para Gabriel Delane, na obra Evolução Anímica, e em especial A Alma é Imortal, ele simplesmente afasta a alma do corpo. E quando isso acontece, eles percebem que o corpo é um ser com vontade própria, que tem a sua autonomia, e a alma é um outro ser que habita este ser. Para Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não só afastou a alma que estava deixando o corpo morrer, porque não mais se alimentava adequadamente e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes. E ao afastar esta alma do seu corpo, evocando outra alma da mesma consciência, do mesmo espírito, que assumiu o corpo, e durante 4 anos consertou o estrago que a outra fez. Pode ir lá na obra e conferir. Por isso que nós gravamos áudio e vídeo. Se um falhar, tem os outros para vocês se confirmar. E 4 anos após, devolve o corpo saudável. Mas antes de devolvê-lo, outra alma se manifestou do mesmo espírito. E não tinha conhecimento das duas. Foi intitulada de moleque, como se fosse uma criança. E uma outra que conhecia as 3 e superior moral e espiritualmente às 3, se manifestou antes de entregar o comando para a primeira que estragou o corpo. E eu podia contar para vocês milhares de casos assim.
nós mesmos passando por essas experiências, conversando com 4 eus fora do corpo, como se eu estivesse conversando com vocês. Por exemplo, na obra Universo e Vida de Hernani Santana, ele narra com profunda convicção que Moisés, antes Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo Espírito em 4 etapas. Se isso que eu estou falando a vocês não tem sentido, se é apenas reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés e ele não existe mais. Existe Moisés. Moisés reencarna como Elias e só existe agora o Elias. Nem Jacó, nem Moisés existem mais. Elias, como está textualmente na Bíblia, João Batista está textualmente, é o Elias que voltou, então só existe João Batista e Elias não existe mais. Só que na própria Bíblia, no sermão, lá no Monte Tabor, no desdobramento, melhor dizendo, que Jesus fizera, ele conversou com 2 seres, com Moisés e com Elias, cada um com sua consciência. Se é reencarnação e quem encarna é o todo, quem reencarna é o todo, e como ficam essas realidades agora? Para Leon Denis, o que está encarnado é apenas uma diminuta fração. E se eu quiser, e se eu souber, tiver objetivo, eu posso acessar o resto. A isso, Rafaela, chamamos de mediunidade. Você precisa primeiro, como diz, ou como afirma com convicção o cientista, o professor de medicina, o psiquiatra, neurocirurgião, o espírita consciente, Sérgio Felipe de Oliveira. O primeiro espírito que devemos receber numa reunião mediúnica é o nosso, para saber o que somos. Mas esse é o assunto de amanhã. Mediunidade, 2 pontos. O que nós vamos falar? Novos tempos, novos métodos. Recomendado por quem? Pelo diretor espiritual da casa, que é o Tupinambá. Com a Dona Rosa, ele se manifestava por seu intermédio. Com a Adriana, que recebeu o bastão, ela que trata de sair do corpo e trabalhar com ele. Ele não vai manifestar, ou o que chamamos de incorporar, na Adriana, como ficou definido antes, muito antes da partida de Dona Rosa. Isso feito, vamos encontrar então onde está o amor, onde está a alma e onde está a vida. Quando pensamos em Deus como amor, o amor como vibração de Deus, para Miramês, a vibração de Deus como amor transforma-se em luz. Para Miramês, a luz se transforma em vida. Para Pietro Baldi, a vida se transforma em consciência. Se tudo cresce, tudo evolui, e quando se fala tudo não fica nada de fora, é justo imaginar que quem está na retaguarda como os pré-humanos, um dia serão humanos. O que nós chamamos amorosamente de elementais. E foi da pouca de Divaldo Pereira Franco que ouvimos, já sabíamos, mas disseram que nós estávamos loucos, mas a loucura com Jesus é sabedoria, e ele afirmou que jamais um elemental pré-humano chega sozinho no reino humano. É uma pleiade deles, um número considerável que se unem para formar o corpo humano, para formar mais tarde o perispírito, para depois construir a mente e individualizar-se mais tarde como alma. Basta vocês olharem para o corpo de vocês. Quantas células humanas o compõem? Para o Dr. Deepak Chopra, 600 trilhões de células humanas compõem o corpo físico, formando apenas 10% da massa.
90% são vírus, ultravírus, micróbios, bactérias, vermes, que foram criados para sustentar o corpo. Depois que eu descobri isso, nunca mais tomei remédio de espécie alguma e nunca mais adoeci. Porque eu os agredia, sendo que eles não fizeram mal nenhum para a minha pessoa. Não sou contra nada, nem o espiritismo o é. O dia que alguém me provar que algum tipo de remédio cura alguma coisa, eu mudo o meu pensamento. Eu cheguei a tomar 25 doses por dia. A medicina humana também é de Deus, a medicação humana também é, mas o máximo que ela alivia os efeitos. E normalmente alivia um e desequilibra ou gera meia dúzia. Falo de experiência própria. Você toma certa medicação para combater uma doença, gera a paralisia infantil. Ela nunca existiu como doença, e que Deus não criou doença alguma. Vai tomar um remédio para baixar o colesterol, gera o diabetes. E eu estudo medicina desde a Atlântida. E sei um pouquinho do que eu estou falando. Um dia a medicina atual vai voltar às suas origens com Hipócrates. E cada um vai aprender a movimentar a fonte inesgotável e inestancável de amor, conforme Bezerra de Menezes narra, porque também foi médico humano e hoje é médico espiritual. Ele fala que a nossa cura não está fundamentada no auxílio dos humanos, nem dos espíritos, nem dos seres cósmicos, como Jesus e outros. Mas está fundamentada na quantidade e na qualidade de amor que nós nos dispusermos manifestar em prol de nós mesmos. Cada um possui em si a fonte inesgotável desse amor. Que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, preferiu afirmar, se eu não falei a obra de Bezerra, a cura pelo amor. Em Evolução em Dois Mundos, ele narra que todos nós temos, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. E em Mecanismo da Mediunidade, um ano após, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento, porque em Evolução em Dois Mundos ele dizia que essa fonte é o próprio pensamento contínuo. Então, possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Agora é que vai começar a nossa história de fato. Porque nós temos até meia-noite, amanhã é domingo, não é verdade? Ou vocês têm algum compromisso melhor? Um filme de terror de hoje em dia, 2 a 3 horas. E tem gente que assiste sem piscar. Então, vamos raciocinar juntos. Todo o energismo do corpo se renova em 20 dias. A ciência acadêmica já chegou à conclusão que ele renova-se em 53 semanas. Estão aproximando. E se eu mudo o pensamento que cria a minha realidade, segundo o que consta na Obras Póstumas de Allan Kardec, Teoria da Beleza e Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Se o meu pensamento modifica, se ele se torna mais harmônico, o corpo acompanha a sua mudança. Porque quando pensamos, interagimos com a matéria mental, segundo Gubbio na obra Libertação de André Luiz. E esta matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, que amorosamente chamamos de elementais. E são eles que dão forma aos nossos pensamentos. E eles tiveram a sua origem no que nós chamamos de fluido cósmico. E Kardec, em A Gênese, narra que se canalizarmos uma porção de fluidos e gravar neles as nossas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, faremos prodígios. Podemos construir moléculas saudáveis e curar o corpo. Ou num Livro dos Médiuns, A Gênese, capítulo 14. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível.
Se eu sei usar essa matéria mental, eu posso criar átomos, transformá-los em moléculas, alimentos ou medicamentos e curar a mim mesmo outra vez. E ele termina dizendo que possuímos em nosso perispírito a fonte permanente de energias, porque é ele que constrói o corpo e é o corpo que se transforma nele. No processo de ascensão consciencial, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o pensamento cósmico. E esse Verbo também chamamos de a lei, o hálito divino. Quando ele se condensa, chamamos de psiquismo divino. Quando esse psiquismo fraciona, chamamos de espírito, com E minúsculo. Quando os espíritos se reunificam após sair desse psiquismo, forma o amor como substância que vai gerar a vida. Energia essa que edifica o éter cósmico, o fluido cósmico, matéria mental, bioenergia, e vai compondo desde os infra-reinos até os átomos físicos. E a função dos elétrons é formar a vida física. Os fótons que dele nascem, organizá-lo e manter, porque formam o magnetismo, a lei e ao mesmo tempo a consciência do átomo. E a vida vai transformar-se em consciência. Ou Kardec enlouqueceu, ou o que está no Evangelho segundo o Espiritismo tem sentido. Que o corpo físico vai evoluir até se transformar no perispírito, na linha de ascensão. Eu estou me construindo. Isso que vem de baixo forma o degrau de cima, conforme a ciência acadêmica também. Porque tem um estudo onde eles flagraram moléculas de fósforo, aglomerado de átomos fosfóricos, e o suprassumo da consciência desses átomos, dessas moléculas, forma o degrau de cima que nós chamamos de nucleotídeo. Os nucleotídeos gerenciam os seres de onde saíram, como um professor que destacou entre os alunos, agora auxiliando os que ficaram. E no trabalho dos nucleotídeos gerenciando os que ficaram, gesta-se o RNA. A guanina, a uracila, a citosina e a adenina. E este RNA, gerenciando os nucleotídeos, promovendo essas moléculas, torna-se o DNA. Agora, a timina, guanina, citosina e adenina. E o DNA é a consciência de nossa célula. E vocês percebem um fenômeno interessante. Se formos analisar um átomo como consciência, porque a doutora Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo, ela nos mostra isso. Vamos perceber, conforme a própria ciência acadêmica afirma, que o primeiro elemento do sistema periódico é o núcleo atômico, com apenas o nêutron presente. É esta energia neutra, que nós chamamos de energia positiva, que vai transformar-se noutra faceta ainda positiva, que é o próton. E é parte desse próton que vai transmutar-se em energia negativa, que chamamos de elétrons. E é parte dos elétrons que vai transformar-se em fótons, e os fótons em torno do átomo formam a sua consciência. Agora você pega um aglomerado de átomos, compõe moléculas, compõe uma célula. Aí você olha para a célula, no núcleo dela, onde deveria estar a energia positiva, está a negativa, a sua consciência. E em torno vai estar a energia positiva. Então, o olhar para uma polaridade ou outra depende do estágio de quem olha ou dos olhos de quem vê. Então, tudo é perfeito como perfeito é o Criador. Então, quando falamos de amor numa visão bem palpável, segundo Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, quando ela fala dos pensamentos e das doenças,
Se eu pensar positivo, eu acelero os meus elétrons e transformo em fótons. E o fóton é o amor tornado visível, segundo também a física quântica, a ciência quântica, a medicina quântica, a mecânica quântica, como queira. E essas partículas de equilíbrio chamadas fótons é que vai reconstruir tecidos. Porque segundo o Dr. Nasser, na atualidade, está aí, vocês podem questionar a ele, a vida física é luz coagulada. Então, se eu souber orientar os meus pensamentos, dirigidos convenientemente, conforme está no Livro dos Médiuns, ou dirigidos para o bem, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso criar os elementos que vão reconstruir tecidos. Mas posso também criar os elementos que vão expulsar os maus fluidos. E Kardec estudou homeopatia para entender esses dois universos. Porque a energia do terapeuta tem como função expulsar os maus fluidos do seu paciente para que ele possa recuperar. E a essência mãe que a compõe, a função é reconstruir tecidos. Então, a alma em si só se nutre de amor. Ela pode gerar o próprio amor, ela pode manifestar de sua essência o próprio amor, porque a síntese desse amor é simples de encontrar o caminho. No item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro assim grafou: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Eles são os embriões dos sentimentos. E os instintos, segundo Pietro Baldi, compõem a nossa subconsciência, que é o universo que gerencia tanto o corpo perispiritual quanto o físico sem a nossa consciência. Então, no início, o homem tem apenas instintos, conforme está neste item com Lázaro. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações, ou transforma instintos em sensações. No corpo físico chamamos de sensações. Mais purificadas as sensações, no perispírito transforma-se em emoções. Joana de Ângeles. No ponto mais delicado dessas emoções, transforma-se em sentimento, e no ponto mais delicado deles, em amor, que vai reunir e condensar todas as sublimes virtudes, todas as sublimes revelações. Então, a síntese do próprio amor são nossas virtudes. Então, eu posso manifestar as virtudes que possuo, eu posso escolher manifestar as virtudes que alguém possui que eu ainda não as tenho. Pode ser diretamente do Cristo, pode ser diretamente de Deus, pode ser de um de seus emissários, ou da minha própria consciência. E Emmanuel explica como foi feito esta consciência, esse reino de Deus em nós. Foi a mente consciente que o construiu. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, palavras e atitudes, nesse dinamismo mental é que constrói a superconsciência, a semelhança do DNA em relação às moléculas de fósforo. E Joana de Ângeles narra que esta mente é uma emanação do Espírito, uma fração. Na linha de ascensão é o perispírito que constrói a mente e o corpo físico que o constrói. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, como está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o perispírito vai sofrer transformações sucessivas, porque é a alma evoluindo, segundo Kardec, um dia vai transformar-se na mente. E quando a mente desperta, torna-se o eu superior, segundo Joana de Ângeles.
o que muitos chamam de self. Inicialmente ela chamou, pensando que era o espírito. Mas eu tenho, acho que 12 programas falando da evolução do pensamento de Joana de Ângeles. E num dado momento ela narra que o espírito, que é a soma de todas as vivências, ele tem como perispírito, ele se expressa por intermédio do eu superior, para enfrentar na mente consciente e na mente subconsciente as suas próprias vivências, que nós chamamos de vícios, no inconsciente e parte em nosso subconsciente, ou manifestar as nossas virtudes para ressignificá-los. E é simples o processo. Ideias enobrecedoras. Ideias são um aglomerado de pensamentos. Vários pensamentos formam uma ideia. Várias ideias formam os planos para a construção de ideais. Então, segundo a autora em Plenitude, ideias enobrecedoras, quem está proibido de tê-las? Planos de futuras ações benéficas, quem está impedido de fazê-los? As ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Como fazer isso? O interessado vai visualizar-se saudável, espiritual, virtudes, moral, comportamento, psíquico, emocional e fisicamente. O ser integral saudável. Vai projetar-se no tempo como se observasse daqui a pouco em perfeito equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo novas responsabilidades, o vai, não peques mais de Jesus, ou desenvolvendo novas atividades que pretende concretizar. A alma em si só se nutre de amor, e o amor é a alma da vida. Então eu posso pegar o amor como alma da vida, que lá na origem, um agrupamento de espíritos recém-natos do psiquismo divino se tornaram o amor substância. Se eu não conseguir, porque isso é Kardec, está na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse energismo, vai assimilar uma porção de princípios inteligentes que são partes integrantes da energia universal. Se assim é, se eu não consigo arrebanhar essa porção de fluidos, gravar neles as minhas virtudes, se eu não sei que tem uma fonte inesgotável em mim e inestancável, eu posso arrebanhá-los por intermédio da luz. A luz do sol, que um dia vai transformar-se no ar, que depois vai coagular-se como água e vai transformar-se na terra, segundo o Espírito Caena, na obra Canção da Natureza, já que tudo cresce e evolui. O reino vegetal inteiro, tudo que ele faz é transformar luz em alguma coisa. E nós não viemos de lá? Uma simples lagartixa constrói um rabo novo em mais ou menos 20 dias. Mas eu não estive lá? Eu descobri o caminho e acesso isso. E conserto o que eu mesmo estraguei, porque Jesus não adoeceu. Deus não criou doenças. Ele disse que eu sou Deus também. Vós sois deuses. Disse que o que eu preciso está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós. E se o reino está, segundo Miramês, Deus e o Cristo também estão. Porque o teólogo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, narra com profunda convicção que Deus e o Cristo estão inteiros dentro de nós. E nós preferimos buscá-los fora, e às vezes morremos de sede à beira do poço. Se eu não consigo assimilar da luz como fez o indiano,
que desencarnou há um tempo atrás, com 92 anos, e dos 11 aos 92 ele viveu de luz e ar. Nunca mais tomou água sequer. E foi investigado pela medicina, pelos cientistas, ficava até 15 dias trancado num quarto, banheiro lacrado, ele não suava, ele não defecava, ele não urinava, ele vivia de luz e do ar. O ar já nutre o corpo em mais de 70% em tudo que necessitamos. Se não aprendermos a respirar adequadamente, porque quem sabe fazê-lo, cura a ansiedade, segundo Yogananda. A respiração pacifica, ressignifica as emoções. Porque o Evangelho, segundo Caena, está no ar, está na água, está na luz, está em tudo. Se eu alegar a ignorância que não dá para respirar adequadamente, concentrar minha atenção no ar, eu posso sorver a água. Mais de 2/3 do meu corpo é água. E no livro dos médiuns, Allan Kardec nos ensina a mudar a estrutura da água do copo que está aqui fora, ou a água do meu corpo, que é mais de 2/3. Nos ensina a fazer isso. Mas se eu fizer tudo isso e ainda tenho fome, e eu estou falando porque ontem não almoçamos, não jantamos. Hoje não almoçamos e não vamos jantar. Porque se eu não tenho exemplo, por que eu vou falar isso para vocês? Então pense um pouco. Se eu não conseguir fazer nada disso, e estou diante do alimento, pelo menos eu deveria agradecer. Porque a gratidão por ter o alimento altera a sua estrutura e aumenta até 92% do energismo do alimento que vamos receber. O teste foi feito com a criança de 4 anos de idade apenas. Tirou a foto quilha da batatinha que ele adorava, ela adorava, e após a oração, que foi com essas palavras: obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer, tirou-se a foto outra vez, o campo vibracional, o energismo aumentou-se em 92%. E se eu não sei me comportar na hora da refeição, porque é hora de comer segundo Buda, quando eu como, eu tenho uma intenção com esse alimento, eu dou atenção para ele, estado de presença integral, e vou trabalhá-lo com intensidade para ele tornar-se parte de mim. E se eu não sei agradecer o que está pronto, porque às vezes o que está pronto eu reclamo, mas não sei confeccionar. E se não soubermos combinar os alimentos e estar em harmonia na hora da confecção, nós podemos transformar o que é divino em veneno. Porque o pensamento interfere na estrutura que estamos diretamente lidando ou simplesmente pensando a distâncias imensuráveis. Porque um simples elétron aqui na Unicamp, um outro do mesmo átomo lá no Japão, quando mudou a direção, o de lá mudou instantaneamente, sem lapso de tempo. Então, se eu tocar num átomo do meu corpo, toda a estrutura do corpo se modifica com aquele toque, pelo pensamento harmonioso, pela emoção disciplinada, pela palavra, pela atitude. Como combinamos, vocês não têm que acreditar em nada do que eu disse. Agora, quando doer a cabeça, antes de tomar uma medicação, coloque o pezinho na terra, porque nós falamos isso há décadas, e agora todo mundo está falando. Hoje mesmo recebi mais um vídeo. Coloque o pé no chão, como fez um amigo nosso com um tumor cancerígeno no cérebro, de Vitória da Conquista. Abraçou a árvore, e naquele trabalho, como foi orientado, ele fez com a sua mãe, que é médica,
com a intenção de reduzir esse tumor, porque ele estava entranhado na estrutura óssea e não sairia inteiro. E se não sair, ele cresce outra vez. E na hora da cirurgia, o médico não sabia, só a mãe e a avó sabiam. O médico falou, não tem como tirá-lo pelo caminho que eu planejei. E ele começou a construir um caminho e de repente o tumor saiu na mão dele inteirinho. Como é isso? A isso chamamos medicina espiritual. Se o encarnado faz a sua parte, a sua consciência e os seus assessores fazem o resto. Não é verdade, Rafaela? Rafaela já estava declarada mortinha, né? Onde você estava? Eu quero saber desse negócio. Depois nós vamos conversar, ter um papo. Onde você teve, quanto tempo, o que você aprendeu, tem que dividir conosco. Porque ela se reconstruiu. Você reencarnou? É um outro ser que está dentro desse corpo ou é você mesma? Você já se perguntou? É você mais uma soma de vários potenciais. Você com um upgrade bastante ampliado. Porque você tem consciência de tudo que tinha antes e de tudo que está. Então você veio com a consciência ampliada. Então o amor como alma da vida é a consciência que a vida edificou. E ele, como alimento que nutre a própria vida, ele é o alimento que deu origem à própria vida. E ele está em tudo. Tudo que se faz por e com amor tem um resultado fantástico. Por exemplo, alguém nos persegue, nos caluniam. Qual foi a recomendação de Jesus? Ore por eles. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. E hoje com um diferencial, a oração é filha da fé. Item 23 do capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Quando eu oro, segundo Emmanuel, eu vou movimentar sentimentos, trazendo-os do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. Quando chega na mente, transformam-se em pensamentos. Ou seja, a oração cria o pensamento, a nossa força de atração. E quando eu oro, segundo Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que vai me defender por dentro dos meus próprios tormentos e vai me imunizar por fora. Então, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Faça o bem a quem te deseja o mal. É a recomendação de Jesus. Não é tão simples, mas pelo menos podemos desejar o bem se eu não consigo fazê-lo diretamente. E quem está sendo beneficiado sou eu que estou desejando, porque o desejo é um ser que está tomando a forma correspondente à sua criação, segundo André Luiz. Ame quem te odeia. Parece mais complicado, mas no Evangelho a lição alivia. Se eu não desejar o mal de quem está me odiando, eu já estou amando. Porque eu não quero a destruição, porque Deus não quer a morte do pecador. Quer a morte do pecado. Ele não quer a morte do hipócrita, quer a morte da hipocrisia. Então, quer transformar o ódio, pense no amor. Quer transformar a tristeza? Foque na alegria. Quer transformar a ansiedade? Mentalize a autoconfiança, a segurança. Quer transformar o orgulho? Pense na humildade. E assim sucessivamente. Respirem com suavidade. E vai imaginando o que desejam no ar que respira, que traz todas as essências da natureza que conhecemos no plano físico e as múltiplas realidades noutras dimensões. Está chegando pelo ar que respiramos. E conforme vão inspirando esta essência divina,
Imagine a transformação que desejam para o próprio corpo, para a própria vida no mundo psíquico e emocional, no ser moral e espiritual, e a transformação estrutural do corpo físico. E conforme vai sentindo a presença do ar, que traz em si a essência da vida, nós vamos percebendo a transformação, a criação de novas realidades, por intermédio do nosso pensar que cria a forma, do nosso sentir que dá vida a esta forma, da nossa mentalização ou verbalização que vai colocar essa energia em movimento, e de nossas atitudes que vai dar-lhes a essas energias novas direções. Não conheço em parte alguma que Deus, nem o Cristo, ficou julgando o Saulo pelo que ele fez antes de cair do cavalo, mas valorizou tudo que Paulo fez para a propagação do Evangelho do Cristo. Não li em parte alguma que ele ficou condenando o Francisco de Assis, que foi para a guerra, que se envolveu na prostituição, sexo desenfreado, no alcoolismo até certo ponto, e chegou a fazer chacota de mendigo em praça pública. O que ficou foi o Francisco de Assis que conhecemos. Santo Agostinho, até os 40 anos de idade, fez coisas bem escabrosas, principalmente defendendo uma pessoa que ameaçou matar a esposa. Estava preso. Inocentou-o e ele foi lá e matou a esposa. E o filho falou: você é o culpado, você é o responsável. Ele falou o que ia fazer e você permitiu que ele fizesse. E várias outras coisas. O que fica ou o que ficou na história é o Agostinho que conhecemos. Então não se culpe, não se condene pelo passado recente ou remoto. Porque a única coisa que nos leva para o umbral, segundo Chico Xavier, em Pinga Fogo, é a nossa consciência culpada. Seja o que for, vire a página, porque Deus sabe quem somos. E jamais nos condena. O único tribunal que irá nos julgar é a nossa consciência. O único juiz que vai proferir a sentença somos e sempre seremos nós mesmos. Pense no bem, sinta o bem, fale do bem e viva o bem. Ou pense na verdade, que é mãe da liberdade, sinta o que está pensando, fale o que está sentindo e viva o que está falando, para que possamos todos sermos as criaturas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Porque só é feliz quem é livre. E só é livre quem fala e vive a verdade. E só é livre quem assume a responsabilidade de fazer somente o bem ou fazer a outrem o que gostaria que lhe fosse feito. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz,
adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.